uma parente minha cometeu suicídio há uns 4 anos atrás. Então. Ela era jovem, levava uma vida complicada por causa da bipolaridade e do distanciamento dos pais que se separaram. Eu tentei ajudá-la algumas vezes, mas não persisti. Tenho filhos e netos e acabei me distanciando por isso também. Então ela está desencarnada. Há um ano atrás, tive sonhos com ela. Há um ano atrás. Isso. A princípio ela não me via, mas em um encontro posterior acabamos conversando e ela me disse: não sei quando vou voltar. Certamente reencarnar, né? Ou voltar naquele local, né? Que estava tendo contato com ela. Bom, eu imagino. No sonho seguinte, eu me desculpei por não tê-la ajudado mais. Né? Ela me respondeu: tu estavas ocupado ouvindo música e me tocou. Quer dizer, o espírito tocou nela. Senti-me muito mal com o toque e acordei amedrontada. Gostaria que o Elahá me falasse algo sobre isso. Olha, o livro Memórias de um Suicida, ele traz uma série de informações importantíssimas. E ele tem uma informação bem curiosa no capítulo 5 da obra. Nesse capítulo 5, Camilo mostra para nós uma espécie de resuminho. Ele faz um resumo sobre o que ele tinha aprendido. Aprendi que o homem é corpo e matéria, aprendi que tem reencarnação, aprendi um monte de coisa. E são 11 itens que ele cita nesse capítulo 5. O 8º item desses 11 diz assim: aprendi que os espíritos que se suicidam não costumam demorar muito tempo para reencarnar, porque eles precisam, de maneira mais rápida, retornar à vida física para deixar parte das imperfeições decorrentes do suicídio, geralmente numa encarnação onde ele não vai necessariamente ter a plenitude das suas condições físicas. Encarna, tem uma encarnação curta, numa determinada circunstância, desencarna jovem, com algumas sequelas do suicídio cometido, para mais à frente tentar uma nova vez em melhores condições. Quando ela diz, eu não sei se eu vou poder, quando é que eu vou poder voltar, não significa dizer que ela vai demorar muito tempo para reencarnar. Pode ser que não seja isso. O voltar aí é o voltar a se encontrar na janela de tempo que a gente tem. E é bastante esperado que, não necessariamente dentro do âmbito da família, mas esse espírito ele tenta uma encarnação aqui ou lá, que lhe dê a condição de poder retornar à vida física para iniciar o trabalho de recuperação. Mas talvez a sua grande pergunta não esteja exatamente nesse aspecto, mas sim na sensação de que você tem algum tipo de responsabilidade pelo fato dela ter se suicidado tão próximo de você. É muito importante que a gente trabalhe essa questão em nós para que o vírus da culpa não se aloje em nós. Porque, às vezes, a gente, quando vê alguém que comete algum tipo de escorregão, nós temos a tendência de trazer para nós, eu fui culpado, fui eu que não vi, fui eu que não cuidei, fui eu que deixei cair, fui eu que entreguei. E é um movimento até muito comum no espírito humano, a gente, quando vê alguma coisa que acontecesse, meu Deus, eu deveria ter feito alguma coisa. Eu deveria ter tomado a atitude. Só que nem sempre as pessoas que tomam a decisão de cortar o fio da vida, elas deixam evidenciado que elas de fato estão assim desejando. Às vezes a gente convive com pessoas, está convivendo com ela, sabe que ela está em processo depressivo, mas não tem noção do nível de angústia que ela está vivendo. E, de repente, de uma hora para outra, ela, num arroubo que ela tem, em função do processo obsessivo que ela está envolvida, a entidade espiritual acessa uma certa instância de pânico, de desespero, numa crise que pode dar um surto na pessoa, e ela, de um momento para outro, ela toma a decisão e, num ato impulsivo, ela acaba cortando o fio da vida. A gente não pode, em absoluto, arrastar para nós as responsabilidades decorrentes daquilo que os outros fizeram.
Nosso papel é oferecer ajuda, sem dúvida. Nosso papel é cuidar do outro, sem dúvida. Mas a gente não pode considerar que determinadas ações tão graves que as pessoas tomam sejam responsabilidades nossas. Porque às vezes a gente ofereceu a instrumentação, conversou, sentou, ofereceu o que podia, mas o indivíduo, mesmo com as orientações oferecidas, não foi capaz de suportar. Se a gente pensar de maneira diferente, vamos ter que arrastar culpa para Jesus do suicídio de Judas. Ficou tão perto dele. Por que ele não impediu que ele se suicidasse? Então, é muito importante que a gente entenda que o nosso papel de viver em família é cuidarmos uns dos outros. Mas nós não podemos lançar sobre os nossos ombros as responsabilidades daquilo que cabe ao livre-arbítrio dos outros. Nosso papel é ajudar, sem dúvida, fazer o que temos para fazer, mas em função das outras tarefas que temos, das outras responsabilidades que a gente possui, a gente precisa necessariamente compreender que existem questões que nos escapam e existem fragilidades muito, muito, muito profundas que determinadas entidades possuem. E você pode observar isso em companheiros que tentam o suicídio diversas vezes. Você leva, trata, cuida, ele faz de novo e tenta. Mas o que falta? Nós já entregamos todo o nosso coração para essa pessoa. E ela resiste de conseguir ficar de pé. Então, a gente tem que entender que existe a nossa parte, mas existe a parte do outro que não pode ser esquecida no grande cenário das dores que a nossa humanidade atravessa, e entre elas, o suicídio.